Esses números preocupam bastante e o índice de isolamento social, que está cada vez mais baixo, preocupa ainda mais. Por isso, novas regras devem ser anunciadas aqui em Goiás. A Thaís Luquezzi tem informações para a gente agora ao vivo sobre esse anúncio que deve ser feito a qualquer momento, né, Thaís? Boa tarde. Oi, Lilian, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui do Palácio das Esmeraldas, de onde vai sair esse novo decreto que vai determinar, muito provavelmente, apenas os serviços essenciais. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o governador Ronaldo Caiado, que vai destrinchar como que esse novo decreto vai funcionar. Isso é uma medida porque a taxa de isolamento social aqui em Goiás, Lilian, chegou a 37% aqui no estado. Um índice muito abaixo do esperado, um índice muito abaixo das medidas de segurança. O ideal, segundo o governador, seria que a gente chegasse e voltasse a ter os 60% de isolamento social, mas isso infelizmente vem caindo a cada dia. E por conta disso, esse novo decreto que foi anunciado ontem, inclusive pelo governador Ronaldo Caiado, na Globo News. A gente vai conversar ao vivo agora com o governador, Lilian, para ele poder explicar como isso deve funcionar, para quais cidades esse novo decreto, portanto, deve endurecer essas medidas aí de isolamento social. O governador está chegando aqui, a gente vai equipar ele aqui. Governador, obrigada pela sua presença. A gente está aqui, eu já desinfetei o equipamento para o senhor ouvir o retorno e vou pedir até para o pessoal aqui, dá licença, Lilian, pegar o microfone. Vou fazer a desinfecção do microfone aqui. Jornal ao vivo é assim, Lilian. Exatamente. Para que a gente possa garantir as medidas de segurança. A gente está mostrando para você, então, essa preparação da entrevista com o governador Ronaldo Caiado, que começa agora, para falar sobre regras rígidas, regras mais rígidas que podem ser anunciadas. A gente já quer começar essa entrevista falando sobre isso, né Thaís? Exatamente, Lilian. Agora a gente está ao vivo aqui com o governador Ronaldo Caiado. Governador, obrigada pela sua presença. Queria já começar perguntando. Ontem o senhor, em entrevista para a Globo News, disse que esse novo decreto está para sair entre hoje e amanhã. Então, muito provavelmente o senhor já sabe quais são as cidades que mais preocupam, quais são essas cidades que vão ter as medidas mais duras, mais enrijecidas, quais são elas e quantas são? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Thaís, boa tarde, Lilian, todos os telespectadores aí do TV Anhanguera. Muito obrigado pelo espaço. E realmente vocês assistiram, vocês estão me ajudando a poder divulgar uma realidade que nós já estamos comentando sobre ela há 15 dias. Olha, estamos perdendo o isolamento social, estamos perdendo o isolamento social e infelizmente chegou a um patamar de um menor isolamento, ou seja, não se tem isolamento. Mas hoje nós temos o quê? Qual é a diferença nossa em relação ao nosso primeiro decreto? Hoje nós temos um mapeamento, ou seja, um mapa epidemiológico do estado de Goiás. E esse mapa dá a nós aquilo que você me perguntou. Uma ação que ela seja mais eficiente, tá certo? Ela é um decreto para todo o estado, mas ela seja mais eficiente nas regiões mais críticas. Quais são as regiões mais críticas? Goiânia, a região metropolitana de Goiânia e também o entorno de Brasília. A região metropolitana de Goiânia tem ainda um aparato hospitalar capaz de ainda atender uma demanda. O entorno de Brasília nós tratamos de 1.200.000 pessoas, nós não temos uma estrutura lá. O hospital que vai ser entregue a nós dia 21, haviam prometido 40 leitos de UTI. Infelizmente, disseram a nós ontem que não terão como entregar os 40 leitos de UTI, nem os respiradores, o que está nos preocupando sobremaneira, uma região muito fragilizada. O que eu terei serão 200 leitos de enfermaria, isso não é suficiente para os casos complicados, então nós teremos uma ação nesse decreto nosso, aí ele é muito claro, na região do Goiânia, região metropolitana e em torno de Brasília e no eixo das rodovias federais, principalmente na BR-153, onde nós temos aí a maior incidência. Governador, então estamos falando de 18 cidades aqui do entorno, além de Goiânia, né? As regiões do entorno, Valparaíso, Águas Lindas de Goiás, por exemplo, e cidades que passam pela BR-153, como Rio Verde, até Itumbiara, Jataí, por exemplo, podem ter essas medidas mais rígidas? Até Itumbiara, como outras cidades, o entorno de Brasília, você pega toda a região de Lusiânia, Valparaíso, Novo Gama,
Cidade Ocidental, você vai para Santo Antônio Descoberto, você chega a Águas Lindas, você vai para Padre Bernardo, você chega a Formosa. Enfim, toda aquela região ali é uma região crítica, como Goiânia, Aparecida. Nós temos a cidade de Anápolis, nós temos a cidade de Trindade, a cidade do Senador Canedo. Cidade pequena, como por exemplo, Professor Jamil, uma pequena cidade que infelizmente teve uma contaminação maior em decorrência das pessoas que ali param do transporte de cargas e caminhoneiros e tudo mais. E outras cidades como Goianésia também, Jaraguá, que também está na confluência da rodovia, isso tudo exigindo de nós que haja uma estratégia que a nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Ambiental, todos estão concentrados há mais de 2 dias para apresentar um esboço da estratégia de como nós colocaremos em prática o isolamento, e neste momento é o momento de nós pedirmos a compreensão de todos aqueles que estão nos ouvindo agora, da necessidade de nós implantarmos o isolamento e a quarentena mais rígida neste momento, para não termos amanhã uma sobrecarga na nossa rede hospitalar. E o que exatamente vai estar determinado neste novo decreto? Volta a ser o que era antes? Vai ser feito um isolamento ainda mais rígido daquele que a gente já experimentou? O que efetivamente que o senhor mencionou de essencial que vai funcionar? São 2 momentos. Um primeiro momento, houve uma resistência, mas hoje houve uma adesão rápida a ponto de nós chegarmos a 70% em Goiás, que foi a mais alta do Brasil. Não é? O que eu entendo hoje, o que eu defendo, hoje é uma nova tese em termos de isolamento social. Nós temos um decreto que tem que ser bem rígido, no sentido de apenas as atividades essenciais serem colocadas ali, abertas e ofertadas ao cidadão, seriam drogarias, seriam hospitais, seria a parte de mercado, a indústria transformadora de alimentos. Fora isso, eu não vejo nenhuma exceção no momento, e aí sim nós avaliaremos isso no decorrer de 10, 15 dias. Se aquilo que nós deixamos de fazer o isolamento durante os 15 dias passados, qual será o reflexo disso na nossa rede hospitalar? Isso aí vai mais ou menos nos orientar de quanto tempo nós praticaremos essa quarentena. Pode ser com 10 dias, pode ser mais, pode ser menos. Isso vai variar de acordo com o reflexo do que nós vamos escolher dos 15 dias que nós não tivemos o isolamento em Goiás. E logo depois, você sabe que ao flexibilizarmos, existe uma situação que é interessante. A pessoa ela não segue aquela regra, ela se acha com o direito de expandir tudo, que é difícil você conter, e aí nós teremos novamente um crescimento. Se necessário, vamos fazer novamente outro decreto. Então, o que nós vamos fazer... A possibilidade de lockdown, que é fechar tudo? Não, veja bem, isso é um termo mais ou menos importado. O que nós estamos fazendo é realmente priorizando essas áreas essenciais. Daí 15 dias, daí 10 dias, voltamos novamente a liberar. Aí tem um crescimento exponencial de novo, aí voltamos a ter novo decreto. E nós vamos atravessando isso até chegar lá no 1º de agosto. O que é importante que as pessoas entendam é que na matemática e no papel, tudo é muito bonito e muito fácil. Agora, na vida como ela não é fácil assim. Então, nós precisamos de entender que na vida como ela nós precisamos agir com essa celeridade e também com essa coragem de enfrentar as adversidades. Olha, se perdemos o controle social, temos que buscá-lo novamente. E para isso é que nós estamos baixando o decreto e pedindo a compreensão de todos. Tem o problema econômico? Tem. Mas vamos salvar vidas, que nós daremos condições das pessoas poderem se recuperar. Tem um projeto social do governo forte, com entrega de cestas básicas, com apoio às crianças que estão fora da sala de aula, com R$150, e o governo também repassando R$600. Então, tudo isso, gente, nós temos que chegar a um objetivo. O que é prioritário? E, neste momento, saber decidir, tá certo? E, nessa hora, nós temos que realmente caminhar para o isolamento social em Goiás de uma forma bem restritiva, para não corrermos o risco de transformar Goiânia e o Estado em outros estados que nós estamos assistindo cenas que são realmente desumanas. A Lilian quer conversar com o senhor, governador? Governador, boa tarde. Lilian Lynch aqui do estúdio. O senhor me ouve bem? Boa tarde, Lilian. Estou lhe ouvindo muito bem. Então ótimo. Governador, nós estamos aqui com uma situação inusitada, porque quando o senhor fala
das regras mais rígidas, claro que todo mundo se preocupa com o cumprimento dessas novas normas. E a gente tem uma situação que foi registrada nesse fim de semana, por exemplo, em Castelândia, no sudoeste do estado. A gente está rodando as imagens agora de uma festa que estava acontecendo na cidade, inclusive com a presença do prefeito de Castelândia, lá no sudoeste do estado. A gente está vendo ali muita gente aglomerada, isso chamou bastante atenção e, claro, preocupa também. Como é que deve ser daqui para frente, com esse novo decreto também, a cobrança por parte do cumprimento dessas regras pelos prefeitos dos municípios, já que cada município agora, cada prefeito também tem autonomia em decidir ali o que deve ou não funcionar. O senhor pretende aí de alguma forma também cobrar, digamos assim, de uma forma diferente desses prefeitos? Lélia, o prefeito não tem o direito de promover nenhuma aglomeração como essa festa aí que você acaba de colocar, tá certo? Isso aí não existe isso, o decreto não dá a ele essa prerrogativa. Mas o mais importante é que ontem nós tivemos uma reunião longa também com os presidentes de poderes e também dos órgãos independentes, e o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ailton Weck, está fazendo um parecer bem rígido para notificar todos os prefeitos da responsabilidade que eles têm. Até porque o decreto não autoriza nenhuma aglomeração. E ele, para poder fazer qualquer deliberação ou qualquer autorização de funcionamento, ele teria que cumprir o artigo 4º do decreto, que manda que tem um laudo do epidemiologista, que tem um plano de contingência e que ele assine autorizando qualquer outra atividade que não esteja no decreto. Então, como tal, o prefeito, como das demais autoridades presentes, estarão todos suscetíveis a ter que responder por crime de responsabilidade. Governador, o senhor mencionou sobre o hospital de campanha, em que o governo federal disse que não vai cumprir aquilo que inicialmente prometeu das 40 UTIs prontas para o estado de Goiás. Já que isso não vai ser cumprido, o estado vai comprar os respiradores e todos os equipamentos para poder montar essas 40 UTIs? Bem, o Brasil todo está assistindo escândalos e também a máfia que se formou em torno da venda de todos esses aparelhos e principalmente em torno de respirador. Vocês mesmo dedicaram matéria importante no Fantástico e outras matérias tantas, e Goiás tem tido a cautela de hoje poder saber com quem vai negociar. E estavam na expectativa que o governo federal fosse entregar esse material, né? Mas independente até dos 40 leitos, nós ainda precisamos de mais 350 respiradores, certo? Agora, o que nós estamos fazendo é realmente encaminhar um grupo de pessoas, de engenheiro mecânico, intensivistas, pessoa da área nossa de comércio exterior para os Estados Unidos, para poder avaliar e aí sim, em loco, poder ver qual é o melhor respirador, se ele cumpre com a sua função, se ele tem condições de realmente ser utilizado e, ao mesmo tempo, buscar o melhor preço para que a gente possa comprar, receber dentro daquilo que ele se propõe a fazer, que é sustentar um paciente com coronavírus, às vezes 10, 12, 15 dias funcionando no hospital. Então essa é a nossa preocupação e por parte do governo federal, a informação nos chegou ontem que serão 200 leitos apenas como leitos de enfermaria. Isso está nos preocupando sim, porque um paciente ele pode entrar num quadro apenas da necessidade de uma oxigenação por catéter ou por máscara e amanhã precisa de ser entubado. E nessa hora nós precisamos de uma unidade de UTI para recebê-lo. Governador, o senhor mencionou sobre aquilo que é colocado no papel e o que acontece na vida real. E o que a gente tem percebido aqui na região metropolitana é que a vida real tem sido muito ao contrário daquilo que tem sido determinado. O transporte coletivo é um tiro no pé, imagino, de muitas empresas. Eles acabam levando o problema para dentro dos hospitais, levando para casa, contaminando toda a região metropolitana. As empresas aparentemente lavaram as mãos, pedem dinheiro para conseguir funcionar, os prefeitos não se posicionam e essa situação não se resolve. O que o Estado vai fazer para conseguir fazer cumprir essas medidas de isolamento também no transporte? Bom, o que eu aprendi na minha vida, isso é muito forte em mim, é o seguinte, diante do fato, eu tenho que achar soluções. E diante da situação toda, eu pedi à minha Procuradora-Geral do Estado
que realmente aquilo que o Ministério Público determinou como sendo a parcela do Estado para ressarcir a perda dessas empresas, eu pedi que fosse depositado em juízo, tá certo, esse percentual. E, ao mesmo tempo, eu solicitei a ela para que cuidasse de toda a área jurídica, para que o Estado de Goiás pudesse comprar antecipadamente das empresas 5 milhões de reais em passagens para que amanhã, ou seja, para que daqui 6 meses possamos utilizar essas passagens, tá certo? E ao invés de usá-las agora e com isso dando a eles um capital de giro neste momento. Eu estou aguardando a resposta da minha procuradora, mas essa proposta está de pé, aguardando só a parte legal para que seja colocada em prática. E isso deve ter colocado mais ônibus nas ruas com esse valor? Sem dúvida, é o trabalho que nós estamos fazendo, é de sensibilizar as pessoas, é de pedir apoio. Nós temos que pedir de todos os lados. Por exemplo, o prefeito Luiz Rezende fez um decreto onde ele escalonou o horário das 5 da manhã até as 10 da manhã. Mas, infelizmente, também as pessoas não respeitaram o escalonamento. Então, se a gente for procurar culpado, você está entendendo? A gente não resolve. Então, na minha vida eu aprendi que a gente tem que buscar a solução. E a solução neste momento, tá certo, é levar para um isolamento mais... Mas os ônibus não podem ficar na garagem, né, governador? Os ônibus não podem ficar na garagem, né, governador, enquanto as pessoas estão aguardando. Não, sem dúvida, mas você sabe, aí tem um lado que eles alegam que não tem a condição de quitar o combustível, não tem a condição de quitar também a estrutura de motoristas e tudo mais. Como você vê, por exemplo, o empresário diz, olha, nós precisamos de um apoio também, porque nós estamos quebrando, porque nós estamos fechando, nós estamos levando menos gente no ônibus, porque realmente só pode andar gente sentada, não pode andar ninguém em pé. Então, esse é um momento. Eu acho que agora, eu sou da tese, ao invés da gente ficar satanizando um setor ou outro, todos nós nos darmos as mãos e buscarmos uma saída a mais inteligente e com o melhor resultado, que o menor índice de óbitos no final da pandemia. Governador, muito obrigada pela sua participação. Bom dia para o senhor. Lilian, volto com você. Obrigada, Thaís. Obrigada. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Lilian. Obrigada, governador, mais uma vez pela participação com a gente aqui. É claro que a gente vai acompanhar, sim, até a publicação desse novo decreto, trazendo, como disse agora o governador ao vivo, regras mais rígidas para garantir um isolamento social maior, um índice maior de isolamento social aqui no estado de Goiás e assim esperar o mais rápido possível, digamos, uma desaceleração do número de casos do novo coronavírus ou de Covid-19 registrados aqui no estado de Goiás. Só te lembrando, 1.100 casos confirmados até ontem à tarde, quando foi divulgado o boletim mais recente da Secretaria Estadual de Saúde.